Você já deve ter visto ou ouvido falar deste polêmico senhor, jurista, magistrado, ex-político e atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando do senhor Alexandre de Moraes, e esse vídeo vai analisar o seu passado e prever o seu futuro através do método astrológico Curvas do Destino. Então, editor, roda a vinheta. Olá, meu nome é Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Esse vídeo faz parte da série de vídeos em que eu falo deste importante método astrológico chamado Curvas do Destino, ou Gráfico de Ramak, ou ainda Curvas de Saturno, como você preferir. Esse método foi descoberto pelo astrólogo Eduardo Ramak Jr. aqui nesse livro, né? Ele é todo descrito nesse livro. Esse que é um livro raro, muito difícil de ser encontrado, que não é mais editado atualmente. E antes de eu continuar a falar sobre esse método e sobre essa leitura, eu já vou pedir então para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque isso é bem importante aqui para o nosso canal. E se você quer entender como esse método funciona, eu fiz alguns vídeos aqui no canal e você pode conferir nessa playlist que está aqui no card e aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou usar esse método para explicar todo o passado e o futuro do senhor Alexandre de Moraes. Se você ainda não viu os vídeos, eu vou explicar rapidamente como esse método funciona. O trânsito de Saturno em relação ao seu Sol natal, em relação ao seu Sol de nascimento, né? Ele forma ondas senoidais, como você vê na sua tela agora. Esses trânsitos resultam em períodos positivos e em períodos negativos na vida de uma pessoa. Nem sempre o negativo quer dizer ruim e nem sempre o positivo quer dizer bom. E aí, o trânsito dos planetas vão trazendo oportunidades, como no caso de Júpiter e Netuno, revoluções ou rompimentos, como no caso de Plutão e Saturno, além de ciclos de sorte, azar e fases importantes. Como eu falei, depois de você ver esse vídeo, dá uma olhada na playlist que você vai entender todo o funcionamento do método. Muito bem, explicado o método, eu preciso agora elucidar algumas coisas antes de partir, de fato, para a leitura do senhor ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, se você acha que eu vou falar mal aqui ou denegrir o senhor ministro, você está errado, tá? Assim como também não vou falar bem ou elogiar. Aqui o intuito não é fazer política ou vir a julgar as ações do senhor ministro. Aqui o foco é estudar astrologia, tá? Que fique bem claro. Eu não estou aqui para fazer política, tá? Ou para falar sobre política ou sobre direito, tá? Do ponto de vista astrológico, esse canal é apolítico e me reservo o direito também de ser apolítico durante o vídeo. Então não vem aqui nos comentários dizer que quem não gosta de político ou de política é governado por quem gosta, porque eu sinceramente eu não me importo com isso. Eu, em questões pessoais, eu até tenho algumas opiniões, né? Mas o canal em si, ele é apolítico. Ele tem como foco a astrologia e é isso que eu venho fazer aqui. Então eu não venho para fazer polêmica, eu venho para estudar astrologia nesse canal. Inclusive tem uma passagem interessante até na Bíblia, quando pedem para Jesus se era lícito pagar imposto, ele simplesmente diz: dai a César o que é de César. E ainda perguntado se era rei dos judeus, ele respondeu dizendo: tu o dizes. Que em outras palavras, hoje seria algo do tipo: cara, tu que está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, para mim, nas escrituras, Jesus também era político. A missão dele era política. O reino dele não era um reino dos homens, como ele falava, mas o reino de Deus, né? Então ele não fazia política, ele falava sobre evolução espiritual. E esse canal fala justamente sobre algo nesse sentido, sobre astrologia, sobre entender a astrologia.
tá? Eu não estou aqui para fazer política ou falar sobre direito. Então, se a nomeação do ministro foi política ou não foi, se ele erra ou acerta, se ele é bom ou ruim, não é isso que eu vou tentar provar aqui, tá? Mas unicamente mostrar de um ponto de vista astrológico porque as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e o que ainda pode acontecer e o que esperar do senhor ministro, tá? Como eu já falei, não cabe a mim julgar as ações dele aqui no canal. E por fim, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele não é meu cliente. Se fosse, eu jamais teria dito seu nome aqui sem autorização dele, e eu jamais falaria do mapa dele aqui, a menos que ele me desse expressa autorização. Então, os acontecimentos da vida dele que eu vou citar aqui foram baseados em dados abertos na internet, que vocês podem estar fazendo uma pesquisa rápida e vão encontrar esses dados abertos, tá? E vocês podem estar verificando isso aqui na internet, depois que encerrar o vídeo, tá? E toda a leitura se baseou unicamente na vida pública dele, sem considerar a vida pessoal. Eu não estou fazendo isso para arrumar confusão, mas pura e unicamente usar dados públicos para fazer astrologia, para explicar melhor o método, tá? Então, pessoal, dito isso, vamos aqui à minha tela e vamos começar a interpretação. Você já está vendo na sua tela duas coisas diferentes, né? Uma aqui é a primeira, é o gráfico das ondas senoidais que eu citei antes, com os acontecimentos. E outra aqui é a tabela, né, das curvas do destino, com os meses e os anos e os acontecimentos importantes. Aqui você tem uma outra aba com os dados. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, em 13 de dezembro de 1968. E aqui estão a tabela com as informações, né, de acordo com o método descrito por Eduardo Ramac Jr., tá? Muito bem, o Sol dele está em 261 graus no momento do nascimento, tá certo? Então, você vem aqui, a partir dos dados, a gente confere as informações, e o primeiro ciclo do Alexandre de Moraes, ele inicia em julho de 1972, quando ele inicia o ciclo 1 proposto por Ramac, tá? Que é quando ele entra eu não lembro agora se é em 261 ou 81 graus. Uma pesquisa rápida aqui vai nos mostrar isso. Eu poderia ter deixado anotado isso, mas quem sabe faz ao vivo, né? Como dizia o Faustão. Então, você vê aqui, vamos lá para 1968. Então, você vê aqui que em julho de 72, Saturno passava por 73 graus, né? E durante o mês ele chegou a 76. 76 graus é 5 graus antes do grau E do ministro. Então, quando ele está a 5 graus, ele já entra na fase 1, essa fase aqui, certo? E entrando na fase 1, inicia-se então o método, né? Você vê que a primeira coisa que ele tem aqui é uma decepção provocada por Júpiter, né? Logo antes do auge dessa fase. Eu não tenho nenhuma informação antes de 1990 do ministro. Então, tudo isso aqui, nós não temos como estudar aqui como isso aconteceu, porque não há nenhuma informação pública, tá? Talvez se eu pesquisasse um pouco mais eu encontraria, mas eu não quis nada que não fosse extremamente oficial, com informações do próprio STF, do próprio biografia dele lá no site da PUC e também da Wikipédia, que foram os principais sites que eu pesquisei, né? São informações que estão extremamente públicas aí, tá? Então, assim, então lá pesquisando no próprio STF, onde ele é ministro, na PUC, onde ele dá aula, e na Wikipédia, que é um site mais generalista, né? Você vai encontrar essas informações aqui, né? Dessas informações que eu cito aqui, de períodos importantes da vida dele, certo? Então, muito bem, ele passa aqui em 76 e 77, que eu quero citar, apesar da gente não ter informações, ele veio o primeiro ponto negativo dele, o primeiro fundo do poço é marcado logo antes, por uma decepção provocada por Júpiter,
é aqui em 76, né? Tem uma decepção provocada por Júpiter no fundo do poço, mas tem signo de separação e surpresa uraniano. Aqui Alexandre de Moraes tinha 10 anos. Tá? Você vê que o primeiro fundo do poço já é algo que ajuda ele a começar a crescer, porque um signo de separação e surpresa é um signo positivo. Então, o primeiro fundo do poço dele aqui já pode ter se convertido em algo que ajudou ele a crescer. E aí ele tem 2 signos de sorte aqui em 81, né? 3 ciclos de sorte aqui entre 80 e 81. Eu acabei só representando 2 aqui, mas são 3, tá? E aí tem uma fase importante aqui, em 78, e aí vamos para 82, ele tem mais uma. Em 80 ele já vê uma mudança de fase aqui em 80, 81, com 3 ciclos de sorte aqui, ajudando ele a crescer muito. Evoluir muito na vida, né? Ele chega a um auge aqui que não tem muita coisa no auge, mas tem uma oportunidade trazida por Júpiter, né? E aí, antes de 1990, aqui existem uma revolução plutoniana em 86. Aqui, quando o ministro tinha 20 anos, ele passa por uma revolução de Plutão. Uma revolução é um signo negativo, mas ela ajuda muito a pessoa, se ele tivesse aqui embaixo, mas aqui deve ter acontecido muita coisa, tá? Porque ela é logo antes de 87, aqui é quando ele deve ter iniciado a faculdade. E deve ter sido meio complicado, mas ajudou ele muito. Por quê? Porque em 90, aqui, logo antes do fundo do poço, ele já se forma em direito. Então essa revolução plutoniana deve ter, que aconteceu logo antes dele entrar na fase negativa, deve ter ajudado ele muito a chegar aqui no fundo do poço, formado em direito e iniciando a base para tudo que vem em sequência, tá? Porque nós vamos citar muito o que vem em sequência aqui. Bom, em 90 ele se forma em direito, tá? Lá na PUC. Bem importante essa formação dele aqui no fundo do poço e esse início da carreira aqui em 91, tá? No fundo do poço aqui, ele inicia sua carreira já como promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Veja, um ano depois de formado em direito, ele já é um promotor público, tá? Ele vai muito rápido, ele se forma em 90. Em 90 ele tinha 24 anos e ele já aos 25 já é um promotor. Tá? E no fundo do poço, tá? Porque aqui é a fase em que você tem que dar o seu melhor para que você chegue aqui no auge, tá? Então aqui já é uma fase de desafios. Então ele deve ter tido muitos desafios, tá? Para chegar aqui em cima em 2000, no segundo auge da vida dele, né? Que aqui ele era muito jovem, né? E aqui ele já, não, aqui já ele tinha, deixa eu ver, 34 anos quando ele chegou ao auge. Mas vamos, antes de falar disso, vamos falar aqui de 95, 96, aqui já tem alguns acontecimentos. Você vê aqui que entre 94 e 96 ele já exerce o cargo de Procurador-Geral de Justiça, né? Entre 94 e... Vamos ver o que mais temos aqui. E é o primeiro secretário da Associação da Associação Paulista do Ministério Público, já foi eleito pela classe, ou seja, ele já tem essa oportunidade trazida por Júpiter e essa fase importante, ele já vai com força. Isso mostra que nessa fase aqui você pode conseguir muita coisa, desde que você tenha garra, tá? E claro, ele teve essa ajuda da Revolução de Plutão, que veio antes, e que deve ter ajudado ele a passar com a faca nos dentes essa fase de 87 a 96 aqui. Porque aí em 97, quando ele já virou para o positivo aqui, tá? Ele tá aqui, vamos vir um pouco mais para cá, em 97. Em 97 ele tem um signo de separação e surpresa uraniano, que são logo após uma excitação provocada por Júpiter. Em 97 é um ano bem importante. É um ciclo positivo, tá? E por ser um ciclo positivo de Urano, muita coisa boa foi trazida aqui para ele em 97 e ele já estava no ciclo positivo de Saturno. Então, em 97, ele lança o livro dele de Direito Constitucional, que viria a ser um best-seller com mais de 500 mil cópias vendidas
de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, tá? E é um livro de direito constitucional, o primeiro livro dele, se não me engano. E aqui ele é um procurador que se tornou famoso, que ele é o procurador do escândalo do Frango Gate. Tá? Se você pode pesquisar depois um pouco mais sobre esse escândalo, é um escândalo de corrupção do governo de São Paulo, tá? Que envolveu o Paulo Maluf e o Celso Pitta, tá? E o próprio Moraes brigou com o Maluf, e o Maluf acusou ele de ter motivações políticas, nesse caso, não estou dizendo que teve, né, mas o Maluf acusou ele, mas é um escândalo que de fato aconteceu, né, e houve a conclusão de que houve crime, e houve um pedido de ressarcimento aos cofres públicos, tá? Envolveu o prefeito de São Paulo e o então governador Paulo Maluf. E o Alexandre de Moraes era o procurador dessa época que encontrou todo esse escândalo, né? Então já veja, já aconteceu aqui uma separação e surpresa uraniana e ele teve uma excitação provocada por Júpiter em 97, então torna um ano importantíssimo para ele, tá? Chegamos em 2000, aqui no ano 2000, no auge, Alexandre de Moraes já se torna doutor em Direito do Estado pela USP. Ó, em 9 anos, 10 anos, ele sai do fundo do poço, como eu citei antes, para alguém com um doutorado. Tá? Então ele cresceu, ele aproveitou toda essa fase de desafios e de oportunidades para crescer na carreira e para chegar ao doutorado em 10 anos. Né? Então veja, ele vem acolher aqui no futuro essas coisas que ele plantou, mas ele trabalhou arduamente para isso. Né? Já sendo procurador, ele já fez mestrado e já fez doutorado. Se formou e em 10 anos ele já era doutor. Se você pensar que o mestrado leva 2 anos e o doutorado, aliás, acho que o mestrado leva 4, né? O doutorado leva uns 3. Então ele praticamente não parou. Já estudou para o concurso, já passou para o Ministério Público, logo depois da formação, já fez, deve ter feito pós, mestrado, doutorado, não cheguei a estudar essa parte, não cheguei a pesquisar, mas ele tem, eu sei que ele tem o doutorado, com certeza ele tem muitas pós no caminho, um mestrado ali, e em 10 anos ele chegou a isso. A carreira acadêmica dele decolou em 10 anos. Né? Tudo nisso aqui, ó. E não deve ter sido fácil, tá? Não deve ter sido fácil. Mas ele foi atrás e conseguiu. Né? Muito bem. Vemos aqui que quando ele começa a fase de colheita dele, ele tem uma excitação provocada por Netuno. Como Netuno é um planeta lento, ele passa 3 ou 4 vezes no mesmo grau, devido à retrogradação. Então, essa excitação provocada por Netuno ocorre durante 2 anos e ela se repete 8 vezes. E aqui eu representei com 5 bolinhas azuis, mas essa repete 8 vezes. E ocorre entre 2 excitações provocadas por Júpiter. Tá? Aliás, aqui já é uma decepção provocada por Júpiter. Mas, de qualquer maneira, ela ocorre tudo durante a fase positiva. E o que ocorre entre 2001 e 2002? Ele torna-se livre docente na USP e deixa de ser promotor e passa a ser secretário de Justiça de São Paulo. Tá? Olha que interessante. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui ele já vai virar para outra fase negativa. E você nota que realmente entre 2002 e 2007 não há nada de relevante para ele aqui, né? Há muitos signos de sorte aqui em 2007, depois dessa decepção por Júpiter. E eu só quero... essa decepção por Júpiter já é o fundo do poço aqui, tá? Em 2007. E há muitos ciclos de sorte aqui, tá? Há 2, 4, 6, ó. Todos representados aqui. Inclusive, há um antes. Há 7 ciclos de sorte aqui. Inclusive, 2 no mesmo mês, em junho de 2007. Há 7, começando em 2004 e indo até 2007. Né? Mas principalmente aqui em 2006 e 2007, onde estão mais concentrados os signos de sorte aqui. E o que acontece em 2007? Ele, no período de 9 de junho a 14 de junho, ele começou aqui em 2005, na verdade, entre esses ciclos de sorte, ele foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e de 2004 até 2005, ele também acumulou a presidência da antiga, né, depois de ser promotor, deixar de ser promotor e passar a ser secretário de Justiça, ele passa também a acumular a presidência da antiga FEBEM, tá? Nesse período aqui, a atual Fundação Casa.
Eu deixei aqui uma informação para a gente citar que em fevereiro de 2005, tá? Aqui, ó, nesse auge do fundo do poço aqui, e o que tem em fevereiro de 2005, e quando ele está no grau mais baixo, ele é muito criticado, porque ele demitiu 1.760 funcionários, alegando que ele estava demitindo a banda podre da Fundação Casa. A demissão gerou uma ação trabalhista para o governo de São Paulo, tá? Que teve que pagar 38 milhões em indenização, e ele chegou a ser investigado pelo Ministério Público. E o caso foi arquivado, porque provavelmente ele teve esses signos de sorte aqui, que quando são ciclos de sorte e oportunidade que te ajudam a abrir caminho para a sua vida, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, eu ainda não tenho um vídeo sobre os signos de sorte, os signos X, que o Ramak cita, ciclos X, né? Signos X, mas ele ajuda a abrir caminho para a vida. Então, assim, nesse fundo do poço em que ele teve que crescer tudo isso, ele teve os signos de sorte que ajudaram muito ele, tá? E aí, em 2007, ainda na fase negativa, ele vira aqui, entre 2007 e 2010, secretário municipal de transportes de São Paulo, tá? Na gestão do Gilberto Kassab, tá? Vamos ver se tem algo para a gente citar aqui. Aí foi secretário municipal de serviços, cumulativamente em 2009 a 2010, que é esse período aqui. Vamos ver se tem algo aqui que eu possa citar. Ele está mudando aqui para o positivo. Então veja que os fundos do poço ele atravessa com a faca no dente. Primeiro aqui, motivado pela Revolução Plutoniana, onde ele se forma na faculdade e consegue chegar ao doutorado em questão de 15 anos, né? 12, 13 anos, né? Do início da faculdade até o doutorado. Talvez mais, né? Aqui 10 anos entre a formação e o doutorado. Então a faculdade de Direito é 15 anos, ele deve ter começado por aqui, esse período todo aqui. Aí tem o ciclo de sorte aqui, 2012, 2013. Nós já vamos chegar nesse período aqui que é bem interessante, em 2024 a 2030. Mas aqui de 2012 a 2018, né, é um período em que começa aqui em 2012. Em 2012, já o auge dele, né? Ele é nomeado, deixa eu ver aqui, 2010. Em 2010 ele funda um escritório especializado em direito público e exerce advocacia até o final de 2014. É um período que ele está no auge, que ele tem até uma excitação provocada por Júpiter aqui em agosto de 2014. Talvez aqui ele já foi sondado nas eleições para que ele houvesse ocupar esse cargo de secretário a partir de 1º de janeiro de 2015. Ele foi secretário de Justiça, né? Deixa eu ver só aqui. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a partir de 1º de janeiro de 2015, no governo do Geraldo Alckmin. Então, interessante citar que provavelmente aqui ele foi convidado para ser secretário, né, nessa oportunidade excitante. Então, ele tinha o escritório dele ele já foi sondado aqui, muito provavelmente, para vir ocupar esse cargo a partir do início de 2015. Que aí em março tem aqui um ponto importante aqui, ó, de Júpiter de Saturno em 2015, essas bolinhas cinzas são fases importantes de Saturno, então aqui marca um novo capítulo na vida dele, é quando ele começa, de fato, a voltar para a política, certo? Bom, tem uma decepção aqui provocada por Júpiter em 2017, e tem também 2 signos de sorte aqui no final de 2016. E 2016, início de 2017, é quando ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses 2 ciclos de sorte que ocorrem aqui muito próximos, em 2016, em setembro e dezembro, é o que ajudaram ele a ser um ministro do STF. Claro, tudo o que ele batalhou aqui anteriormente levou ele a isso, né? Tudo isso, né? Não é só os signos de sorte, né? Mas ajudou muito. Ele foi nomeado ministro do STF em maio de 2016, até antes. Porque o que ocorre? Quando vira aqui para o negativo, é um clímax de todo esse signo, de todo esse ciclo positivo. E esse clímax é o que? É a nomeação dele para o STF. E aí ele vai enfrentar um período que a gente vai estudar agora, que é bem interessante,
o vídeo, na verdade, vai começar agora, que é essa parte bem interessante de quando ele se torna ministro do STF, tá? Você analisa aqui que em 2019 ele passa por um signo de separação e surpresa uraniano, que vai se manifestar até fevereiro de 2021, e se manifesta 5 vezes. Eu simbolizo aqui com esses raiozinhos azul. Isso aqui tem a capacidade de transformar esse período negativo de Saturno em um período positivo. Mas, mais que isso, olha que interessante, ele teria uma decepção provocada por Júpiter aqui no fundo do poço, logo antes do auge do fundo do poço, mas esse signo de separação e surpresa uraniana é que tornaram as coisas positivas. Vamos dar uma lida o que acontece aqui em 2021? Olha aqui, ó. No dia 9 de abril de 2020, né, primeira coisa, né, Moraes aqui era considerado um juiz sem posição definida na Operação Lava Jato. Ele era considerado uma pessoa neutra e que as pessoas buscavam nele, tanto os garantistas como os punitivistas, buscavam nele alguém para ser um meio termo, para ser uma opinião de meio termo. Mas, na 29 de abril de 2020, o ministro suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para a polícia, para a diretoria-geral da Polícia Federal, né, e usa com isso as proximidades que ele tinha com a família Bolsonaro. A partir daqui começam as decisões polêmicas. Muito importante citar para vocês, tá? Que aqui é exatamente no momento em que ele está vivendo um signo de separação e surpresa uraniana. Meus amigos, anotem isso. Se não fosse isso, eu não sei, talvez ele teria sido caçado aqui. Por quê? Porque quando termina o signo de separação e surpresa uraniana, ele tem um auge do fundo do poço aqui em outubro de 2021, tá? E quando se passa pelo auge dessas fases, tanto aqui o fundo do poço como aqui em cima, é quando as coisas ficam piores ou melhores, digamos assim. É o seu pior ou o seu melhor. Aqui, em outubro de 2021, ele já não está mais nesse signo de separação e surpresa uraniana. Ele já não está mais nessa fase positiva de Urano. E, de fato, é fundo do poço. Já caiu daqui para aqui. E ela tem um efeito mais ou menos 30 a 40 dias antes de outubro, né? A 30 a 60 dias antes podem acontecer fatos. E o que é que acontece aqui em 7 de setembro de 2021? Manifestações no Brasil todo contra o ministro. O então presidente Jair Bolsonaro chegou a chamá-lo de canalha na Avenida Paulista. Eu não estou aqui dizendo se o Bolsonaro estava certo ou errado, nem que o ministro estava certo ou estava errado, como eu citei no começo do vídeo. Mas ele cita ele de canalha. Eu acho, meus amigos, que quando você tem metade de um país protestando contra você e um presidente te chamando de canalha, você está no fundo do poço, né? Veja como é interessante aqui. E se não fosse ele ter vivido essa separação e surpresa uraniana um pouco antes, aqui talvez ele poderia ter sofrido um impeachment, porque o Senado teria aceitado o pedido de impeachment dele. Né? Ele poderia ter, sei lá, poderia ter havido um golpe de Estado aqui que tiraria ele, levaria ele para a prisão. Poderia, não posso chamar golpe de Estado, porque vão dizer que eu sou de esquerda aqui, né, porque estaria contra o Bolsonaro. Eu não estou nem contra nem a favor, mas poderia ter acontecido muita coisa que poderia ter tirado o Alexandre de Moraes da missão, digamos, que ele está vivendo, que é o STF. Mas graças à separação e surpresa uraniana, graças ao ciclo positivo, ele conseguiu se manter. Lembrando que eu não estou defendendo aqui nem A nem B, beleza? Tem outras coisas que eu citei aqui, ó. No dia 20 de agosto de 2021, o presidente da República protocola o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal, tá? Em 25 de agosto, o presidente do Senado rejeitou o pedido. Um pouquinho antes até do fundo do poço, mas ainda com as energias daquela separação e surpresa uraniana. Veja que interessante, se não é esse Urano aqui, para sustentar ele tinha caído. Tinha caído, tá? Bem interessante, né?
passado 2021, passado toda aquela fase aí em que ele conseguiu se manter graças a aquela questão da separação e surpresa vindo de Urano, né? Ele tem uma fase em que ele começa a subir novamente, tem outra decepção por Júpiter aqui em julho de 2023. A gente não nota, do ponto de vista público, nenhuma dessas, talvez muitas dessas oportunidades ou decepções. Mas a gente tem que entender que ele também tem uma vida particular, uma vida pessoal. Então, muitas dessas coisas podem não ter se manifestado na vida pública, mas podem ser coisas que acontecem na vida pessoal. Né? Então, muitas coisas que a gente não tem acesso, não é publicado. Né? Se ele fosse meu cliente, e ele tivesse autorizado, eu poderia estar falando aqui. Diferente até do Neymar, por exemplo, que tem bem mais coisas públicas por ele ser um jogador de futebol, até uma personalidade, né? Ele talvez por ser um juiz, ele acaba não divulgando muita coisa da vida dele, né? O que está correto, né? Ele é magistrado, ele tem já uma vida pública em que ele tem que cuidar muito bem o que vem a público, né? Bom, mas seguindo a vida dele aqui depois de 2021, quando chega aqui 2024, que é o período que estamos vivendo agora, certo? Ele tá aqui, ó, num clímax, ele tá virando pro positivo, aqui já é considerado positivo, mas essa virada também é o clímax de todo o período negativo que ele viveu. E coincidentemente, o que é que acontece agora, recente, em 2024? O que acontece? Ele se envolve numa polêmica, envolve não, a Folha acabou descobrindo algumas possíveis exageros por parte da Alexandre de Moraes e publicou, ele veio a público, disse que não tem nada a ver, houve o bloqueio do X, né? Tudo aconteceu exatamente nesse clímax aqui, dessa virada, depois dessa decepção provocada por Júpiter e dessa virada para um novo capítulo da vida. Esse ponto importante aqui. Nesse período aqui, eu até destaquei algumas coisas, né? Por exemplo, aqui em 20 de agosto de 2021, que eu acabei de falar, em que ele quase sofreu o impeachment, né? E ainda em 22, tá, nessa subida aqui, ele rejeita um pedido de investigação feito pela campanha do Jair Bolsonaro sobre uma questão quando ele era presidente do TSE, né? Ele rejeita investigar aquela questão das emissoras de rádio terem deixado de veicular alguns anúncios, né? E isso foi visto meio que por parte da campanha do Bolsonaro e dos apoiadores como algo muito parcial. Não sei se há aqui, como eu falei, eu não estou aqui para julgar as ações se são boas ou ruins, apenas para mostrar, né? E aí aqui nesse período ele ainda está subindo para o positivo aqui, né? Não há nenhum trânsito específico em 22, mas ainda é um período negativo e talvez ainda sentindo aquela força da separação e surpresa uraniana que recém havia acontecido em 21 e que pode ter influências em 22 e que pode ter ajudado a atravessar essa fase. Muito bem, vamos chegar ao atual período já em 2024. Como eu estava citando, teve aquele escândalo da Folha, teve escândalo não, né? Essas reportagens da Folha, o bloqueio do Twitter. E agora, interessantemente falar que em março de 2025 ele tem esse auge desse clímax da virada para o positivo. Então, assim, alguma coisa ainda vai acontecer entre fevereiro e abril do ano que vem, revelando alguma informação desses últimos tempos. Talvez ele venha a responder ali uma sindicância no Senado, talvez venha a aceitar. Eu não acredito que ele vá sofrer um impeachment, tá? Nesse período aqui até 2026, tá? Porque ele tá forte. Mas se algum algum detrator, digamos, do Alexandre de Moraes quer o impeachment dele, tem que fazer isso até o final de 2025. Porque depois ele começa a ficar muito forte. Aí aqui, já em 2026, eu coloquei essa oportunidade de Júpiter aqui muito em cima, mas ela ocorre aqui assim, tá? Até acho que poderia puxar ela mais para baixo aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, eu acabei puxando o período de sorte. Enfim, vocês entenderam. É 2026 aqui, tá? Um período, é uma oportunidade trazida por Júpiter. E aí, meus amigos, vem um período interessantíssimo.
2027 a 2029, Alexandre de Moraes estará no auge. E olha essa quantidade de trânsitos. Olha isso aqui. Entre uma oportunidade excitante de Júpiter e outra, que são trânsitos que acontecem a cada 3 ou 4 anos, essa acontece em 26 e essa outra em 29, né? Uma acontece em julho de 26, a outra em outubro de 29. Ele passa por nada mais, nada menos que 4 períodos de sorte e oportunidade, né? O auge dessa fase, e um signo de separação e surpresa plutoniano, ou seja, é positivo com positivo, aqui em cima ele vai estar muito forte. Aqui Alexandre de Moraes pode vir a se perder. Né? Em que sentido? Em perder o fio da meada, em perder a questão, tipo, eu sou um justiceiro, eu tenho que botar esse pessoal todo na cadeia, mas ele pode acabar errando, porque o signo de separação e surpresa, ele pode, ainda bem que não é uma revolução, tá? Porque se fosse uma revolução, ele se perderia de fato, mas no signo de separação e surpresa aqui, ele pode ter uma coisa que vem internamente dele e faz ele se perder. Se vocês viram o último vídeo recente, quando eu falo do signo de separação e surpresa, eu falo que há muitas pessoas se perdem, mas o signo de separação e surpresa ele é mais interno, marcado pelo próprio tempo do que externo. Então, essas são as motivações. Pode ser que ele queira, sei lá, fazer tanta coisa, mas o interessante do signo de separação e surpresa que ele pode marcar uma mudança de trabalho, uma mudança de, digamos assim, de ofício, uma mudança de ocupação. Só que pode ocorrer dele querer sair do STF? Pode, mas tem uma outra coisa interessante aqui. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu olhava e pensei, meu Deus, como ele vai estar forte aqui. Ele vai trucidar quem tentar ficar no caminho dele entre 2027 e 2029 no STF. Ele vai simplesmente amassar. Essa é a palavra. Tá? Porque assim, ele está muito forte, ninguém pode parar ele aqui. Ele está no auge, ele tem um signo de separação e surpresa muito positivo, então ele está fortíssimo. Mas sabe o que é mais interessante? Enquanto eu vi, eu falei, meu Deus do céu, né? Enquanto eu analisava esse gráfico ontem, antes de gravar, será que se ele fosse um presidente do STF, ele não teria muito mais poderes? E eu fui pesquisar os próximos presidentes do STF. Adivinha quem vai ser presidente entre 2027 e 2029? Alexandre de Moraes. Então, assim, eu tô rindo aqui, tá? Mas é que realmente a astrologia é uma coisa engraçada. Veja que nos dos auges da vida dele aqui, no terceiro ciclo, quarto ciclo positivo, ele atinge um nível de poder incrível. O que vai acontecer aqui? Você tá vendo, eu tô gravando esse vídeo em 13 de setembro de 2024. Você tá vendo esse vídeo no mínimo 3, 4, 5 anos antes do que vai acontecer. Claro, esse vídeo é temporal, pode ser que você já esteja vendo ele em 2028. Mas eu estou prevendo 4 anos antes que Alexandre de Moraes vai ter poderes quase que irrestritos no STF. Ele vai mandar e desmandar. Ele vai prender nessa época, mandar prender nessa época muita gente que é contrária a ele. Vai tirar muita rede social do ar. Vai fazer, digamos, justiça do ponto de vista dele. Mas analisando todo o gráfico dele aqui, tá? Eu vou tentar diminuir, para vocês verem. O que me chama a atenção no Alexandre de Moraes é que parece ser uma missão isso, tá? Porque aqui, ó, ele tá lá embaixo e vem um monte de energia para ajudar ele a subir. Ele sobe e antes dele começar a cair aqui, vem uma revolução plutoniana para ajudar ele, que vai ajudar nesse ciclo todo, que vai anteceder, né, que vai ajudar. E aí aqui embaixo, ele começa a faculdade nesse aqui, ele aproveita esse ciclo para começar a faculdade, para que quando chega aqui no fundo do poço ele está formado. E aí ele pega toda a subida e chega aqui em cima com o doutorado. E há muitos trânsitos ajudando. E aí há uma revolução netuniana aqui, uma excitação provocada por Netuno aqui. Aí quando ele volta lá no fundo do poço, há muitos ciclos de sorte para ajudar. E aí ele sobe novamente. E aí ele vê um ciclo de mais calmaria aqui antes de começar aqui, ó, esse novo ciclo de muita luta. Realmente, muita luta. E ele planta novamente aqui igual ele plantou em 1987, tá? Que ele foi colher em 2000, agora ele vai colher em 2028.
30 anos depois. 30 anos depois ele vai viver um ciclo bem semelhante a 2000, a 82 na verdade aqui, né? Me perdi aqui. Na verdade ele viveu aqui em 2002, opa, me perdi aqui, pessoal. Aqui em 2016 ele viveu um ciclo semelhante a 87, onde ele começou, ele viu que ia cair, ele planta firme. Claro, talvez sem ele saber, né? Mas eu acredito que o Alexandre de Moraes, vendo esses gráficos, ele já sabia que ia passar por esses trânsitos e ele já anteviu muita coisa. Talvez pode não ter visto dessa forma com esse método aqui, né? Mas né, existem outros métodos por aí que podiam prever algo semelhante. É interessante, tá, pessoal? Porque ontem, enquanto eu estudava esse negócio, me veio muitas coisas à mente que agora não me vem para falar. Não me vem. Acho que meu anjo da guarda tá me segurando aqui, tá? Acho que meu guia tá me segurando aqui. Porque é impressionante o poder que esse senhor vai ter entre 2027 e 2029. Se ele está fazendo o que é correto, se ele for justo, ele vai colher tudo aqui, tá? E se ele for injusto também, tá? Porque aqui é uma fase de colheita. Esse aqui é uma oportunidade trazida por Júpiter, excitante, para consolidar tudo isso aqui, tá? Então prestem atenção. Prestem atenção no que eu digo. Se ele for injusto, a partir daqui ele vai colher tudo o que ele plantou, tá? Porque não há muitos trânsitos aqui. Se ele for injusto, se o que ele fez foi errado, ele colhe tudo aqui. Mas se o que ele fez correto, ele também vai colher aqui, tá? Então, assim, cabe a você dizer se Alexandre de Moraes está correto ou incorreto, certo ou errado. Não cabe a mim, tá? A minha só cabe dizer o que vai acontecer, porque isso aqui é um vídeo sobre astrologia, não política ou direito, certo? E quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, que energia forte. Que energia poderosa. Ele passa por um período aqui que ele é imbatível. Ele vai se tornar presidente do STF aqui no meio dessas duas energias. E tem Plutão agindo aqui positivamente. E tem muitos signos de sorte. São 1, 2, 3, 4. O primeiro começando junto à separação, junto a um novo ciclo aqui, inclusive, junto a um novo ciclo, a uma bolinha cinza aqui, é quando o Saturno faz um trânsito com Saturno. Então ele inicia aqui um novo ciclo aqui. E juntamente a Plutão e juntamente a um signo de sorte, um ciclo de sorte, né? E aí no meio desse auge aqui desse ciclo de sorte, ele vive que um desses ciclos de sorte é o retorno de Júpiter, tá? E os outros são outros que eu vou detalhar nos próximos vídeos quais são, mas basicamente você precisa entender que quando você faz se você viu no primeiro vídeo que você identifica as letras solares, lá existem letras X. Então toda vez que o Sol, toda vez que Saturno passa por aquelas letras X solares, ou do próprio Saturno, ele forma um ciclo de sorte, ou um signo de sorte, como o autor fala no livro. Então assim, ele passa por 4 desses períodos aqui. 4. Em meio à separação e surpresa plutoniana que se repete o trânsito exato 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Ele pode fazer muita justiça aqui se ele quer. Ele pode fazer muita justiça, mas também ele pode fazer muita injustiça. Depende dele, tá? Porque a astrologia é como o GPS. Ela te mostra os caminhos, mas quem trilha o caminho é você. Se eu te digo que existem várias maneiras de você ir do ponto A ao ponto B, você que decide como você vai. É você quem vai fazer o caminho. O mapa não é o caminho. Lá a PNL fala que o mapa não é o território, né? Então esse é o mapa. Quem vai fazer o território é o próprio Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, se você estiver vendo esse vídeo, toma cuidado aqui. Aqui nesse auge aqui. Toma cuidado e seja muito justo e muito correto. Porque a vida vai trazer tudo isso de volta aqui, tá? A partir de 2030. E vocês querem saber o que acontece em 2030? Em 2030 nós temos eleições gerais. Se os políticos de direita, eu falo de direita, tá? Mas pode ser de esquerda também. Se políticos que não gostam dele conseguirem se eleger para o Senado e ele tiver sido injusto aqui, tá? Ele vai colher aqui e ele vai ter o impeachment aqui. Tá? Agora, se ele foi justo, ninguém vai tirar ele daí.
tá? Porque a vida, você colhe o que você planta, de bom ou de ruim. Se ele for ruim, ele colhe o impeachment. Se ele for bom, ele vai colher, de repente até colher um reconhecimento internacional aqui, beleza? E esse ciclo dele, dessa colheita, se alguém quer o impeachment dele, tem que conseguir isso antes de setembro de 2034, tá? Porque ele vai chegar aqui embaixo, em 2033, 34, numa nova virada de página aqui, tá? Na verdade ele muda de fase aqui em 2032, mas não há muitos trânsitos para citar, né? Aqui na verdade é o clímax de tudo isso que ele viveu, então aqui ele pode estar colhendo já um reconhecimento internacional, ou mesmo nacional, ou impeachment se ele for ruim. E aqui, ó, é que as coisas, se houver um processo de impeachment, ele vai pegar corpo. E a oposição tem que conseguir isso até o início de outubro, no máximo, de 2034. Porque aqui, no fundo do poço, Alexandre de Moraes tem 3 ciclos de sorte em menos de um ano, sendo 2 deles seguidos em junho e julho, de exatamente no fundo do poço aqui, em 2035, no mesmo momento em que ocorre uma decepção provocada por Júpiter. Então, assim, ó, a partir de ali por novembro já de 2034, ninguém mais tira ele do STF, porque aí ele vai começar a subir novamente, tá? E aí é daqui 10 anos, né? Já estamos falando daqui 10 anos. E aí ele sobe novamente com tudo, tá? E chega novamente aqui em cima por outro signo de separação e surpresa, dessa vez por Urano. E dessa vez ele tem uma excitação provocada por Netuno, além de Júpiter, e só um signo de sorte. Mas esse tá, é a primeira coisa antes de 3 vezes que Urano toca um ponto exato, ou 4, né? Eu anotei como 4 aqui, mas são 3, né? São 3 exatos, mas você dá lá mesmo. Tá? E aí tem um auge aqui, e uma excitação provocada por Netuno, uma oportunidade excitante provocada por Netuno, junto a uma de Júpiter, e uma separação de surpresa uraniana, e uma nova fase importante. Nossa, eu vou te dizer, se ele fazer o que é correto aqui, ele também vai estar muito forte em 2041. E que idade ele vai ter em 2041? Vamos só fazer um cálculo, ele é de 60 e... me perdi aqui, gente. Ele é de 60 e... Ele é de 68. Então, 68. Opa! 2024 menos 2041 menos 1968. 73 anos. Olha que interessante. Aqui, se a idade para aposentadoria compulsória ainda for 75, aqui ele vai se aposentar no auge, tá? Então, talvez até a aposentadoria ele venha ocupar o STF de novo, e o cargo de presidente, e talvez vai ser aqui. E aí aqui é interessante que a separação e surpresa uraniana, ela normalmente traz uma mudança de ambiente de trabalho, muitas vezes. Um novo caminho para a sua vida. Essa pessoa quer mudar completamente, e como ele está aos 75 anos, é bem provável que ele venha se aposentar aqui, porque ele vai estar vivendo exatamente aqui tudo isso que eu falei, uma nova oportunidade trazida por Netuno e por Júpiter. Então é ótimo para ele estar se aposentando aqui e indo viver a vida, ou mesmo estando iniciando um novo escritório de direito, né, como advogado, né, de repente voltando a advogar ou seguindo a própria vida. O importante é que ele vai estar tão forte ou até mais forte que em 2028 ou 2029. É impressionante essa vida do Alexandre de Moraes, porque quando ele está aqui embaixo, ele sempre é muito ajudado a subir, e quando ele está aqui em cima, ele aproveita muito, ele pode aproveitar muito, tá? Ele tem uma vida incrível, um mapa de vida impressionante. Eu não analisei ainda o mapa astral dele. Talvez nos próximos vídeos. Então, se vocês querem ver o mapa astral dele aqui, e então que eu traga outras coisas dele, vocês comentem aqui abaixo, e comentem também se vocês querem ver o curto prazo, porque Marte e Vênus trazem curto prazo. Então, se vocês querem ver aqui no canal o curto prazo dele, de 2028 a 2030, ou alguns anos específicos, comentem aqui abaixo, tá? E se atingir
1000 likes esse vídeo, eu trago mais conteúdo sobre o Alexandre de Moraes, eu trago o mapa astral, né? Eu trago esses vídeos de curto prazo. Então, atingindo 1000 likes, a gente traz mais conteúdo dele aqui no canal, tá? Eu sei que daí vocês vão saber, eu vou saber que vocês gostaram. Muito bem, estamos falando aqui dele com 75 anos, e eu fiz a leitura dele até 2045, tá? 2045 é daqui 21 anos. Aqui, em 2046, ele já vai estar com praticamente 80 anos, né? 78, 80 anos aqui. Ele nasceu em 68, ele vai estar com 78 anos aqui. E aqui, nesse fim desse, não quer dizer que ele vai morrer aqui, tá? Quer dizer que eu termino a minha leitura aqui, tá? Mas ele termina aqui com 3 ciclos de sorte, talvez tenha mais aqui para baixo, mas eu não examinei, porque eu me detive até aqui, quando vai se iniciar um novo ciclo, né? Quando ele entra na fase 1. E eu parei aqui, e aqui tem 3 ciclos de sorte, que vai ajudar ele a trilhar os próximos anos da vida dele, e tem uma oportunidade por Júpiter. E aí, se eu fosse fazer mais um ciclo completo desse, eu teria que fazer mais 3, 7, mais 15 anos à frente. Aqui terminaria com quase 100 anos. E eu acho que não vem ao caso aqui. É importante entender o que pode acontecer ali nos próximos 21 anos, né? E você veja que o Alexandre de Moraes está fortíssimo nessas 2 etapas da vida dele, daqui para frente, tá? Daqui para frente, até principalmente até 2030. Mas aqui, só falando do encerramento, aqui ele encerra, e aí ele teria aqui, continuaria, né? Os futuros vídeos aqui, 2050, por volta de 2053, voltaria novamente ao auge em 2056, mas aqui ele já tem 90 anos, né? E aqui talvez valeria a pena um auge, mas aí eu terminaria aqui aos 93, tá? E esse ciclo segue enquanto a vida, né? Pessoal, é uma leitura interessante e até um tanto quanto forte, né? Principalmente nesse trecho aqui de 2027 a 2029. Então, assim, minha opinião de leigo, o Alexandre de Moraes não vai ser tirado de lá, tá? Vai depender muito do que ele vai fazer aqui ainda. Talvez ele esteja exagerando em algumas coisas, assim como o Sérgio Moro fez, né? Mas isso é apenas a minha opinião de leigo, tá? Eu não entendo nada de direito, muito menos de direito processual civil, penal. Eu não entendo nada, menos ainda de política. Apenas usem como um guia astrológico aqui, tá? É um vídeo que vai ficar um pouco longo, eu sei, mas é uma análise muito legal, tá? É uma análise bem legal. Se vocês fazerem isso para a vida de vocês, vocês vão ver como faz a diferença ter isso na vida de vocês, como esse guia, tá? Se você contrata esse tipo de leitura, eu faço dos seus últimos 30 a 40 anos até 30 a 40 anos à frente, tá? Dependendo muito de quando inicia esse ciclo aqui, ó, tá? Nesse vídeo, eu não optei por mostrar os ciclos de azar. Uma que isso me demandaria mais tempo, e outra que faltam informações de situações de perigo real que o ministro tenha vivido durante a vida, a não ser aquele quase violência no aeroporto, se eu não me engano, 2023, né? Mas aí eu teria que mapear todos os ciclos da vida, isso demandaria mais tempo de produção desse vídeo. Diferente, por exemplo, do Neymar, em que nós abordamos esse assunto, né, naquela situação que eu falei, o vídeo está aqui no card do Neymar e aqui na descrição, né? É um vídeo bem interessante também. E se esse vídeo então chegar a 1000 likes, eu trago a parte 2, onde eu mostro o ciclo de curto prazo, os trânsitos de Marte e de Vênus e como isso pode interferir nos próximos anos dele, como isso vai ajudar ou prejudicar ele. Também posso fazer alguma coisa de leitura do mapa natal dele, para vocês verem quais são as energias com que ele tenha nascido, né? E se você quiser contratar esse tipo de leitura para você, onde você pode entender toda a sua vida, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu peço desculpas por esse vídeo longo, mas realmente aqui tem muita informação interessante. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.